Vamos para mais um cafezinho e falar de javismo cultural. Vamos lá? Bom, eu já abri meu Blue Sky aqui e vi algumas conversas sobre javismo cultural, passagem de mensagem, orientação a objeto e programação funcional. Então, vamos tentar entender aí, porque o que eu acho é que existem dois entendimentos do que significa passagem de mensagem que a gente tem que esclarecer aqui, que eles são distintos, né? Vou começar explicando exatamente o que eu estava explicando pro arquiteto do meu projeto, que agora de manhã acordei, eu abri e aí tinha lá um, assim, ó, as alterações de thread que o Vitor fez estão fazendo um grande impacto, né? E foi assim, tipo, que é o diretor falou isso, né? Então eu fiquei muito feliz. Aí o arquiteto falou assim: eu não entendi como isso aconteceu. E aí eu fui explicar que basicamente eu dobrei o número de threads e o que parecia impossível de multiplicar, multiplicou. E o que eu fiz é porque tinha um tópico lá, né? Tinha um tópico a mais no meio do nosso processo e eu percebi que aquilo ali podia melhorar. Mas assim, o que tá vendo ali? Eu vou explicar como é que funciona o Kafka Stream debaixo dos panos e vou explicar o que passagem passagem de mensagem do lado de OOP. Vocês vão ver que são coisas totalmente distintas, né? Então, por exemplo, aqui no Kafka Stream eu tenho um Event Looping Processing, né? O que é Event Looping Processing? Que é basicamente assim, eu faço um pull, eu processo e eu faço um pontuador, né? E aí, o que acontece com assim, se eu tenho um Kafka Stream com 10 inputs lá, ou 3 subtopologias, né? Todos eles, então, assim, faz um pull, né? Identifica qual subtopologia está aquele cara, manda para processar e depois verifica. Preciso executar o pontuator, ele fica nesse loop o tempo inteiro. Tipo, o framework do Kafka Stream, ele basicamente ele não sabe o que está acontecendo, né? Então, assim, quando eu falo passagem de mensagem nesse ponto, é o envio dessa mensagem. Eu passo a mensagem para um event loop, né? E aí, assim, esse modelo de thread, ele é até mais eficiente do que o modelo de thread comum na orientação a objeto. Por quê? Porque eu tenho basicamente esse modelo de thread aqui é mais parecido com o que o funcional faz. Porque quando a gente fala de funcional, a gente fala de transformação do dado, né? Tipo, é um dado mutável que vai sendo transformado. E eu já falei várias vezes assim que o Kafka, pela natureza o Kafka Stream, principalmente, né? O Density Process, pela natureza que ele tem muito de orientação de programação funcional, porque assim, basicamente você usa orientação objeto para programar algo que é basicamente transformação de mensagem, né? Transformação de dados. Então, assim, é diferente do é diferente do que a gente tem por orientação a objeto. A gente tem objetos que a gente conversa com eles, né? Então, assim, não sei se ficou claro, mas praticamente é assim: se eu quero comunicar entre duas threads aqui, eu tenho que enviar uma mensagem que vai entrar no event loop, né? Então ele vai fazer o pooling da mensagem e vai processar. Então, nesse caso, você tem aqui uma fila de mensagens que está sendo processada, e esse processamento é sempre ele não altera ele não muda o estado do software. Então, por exemplo, assim, qualquer mensagem que eu adiciono no meu Kafka Stream não vai mudar o estado atual do meu, a não ser que seja uma mensagem assim, uma mensagem que a gente fala, né, control plane, data plane, né? Tipo, essa mensagem ele está no plano de dados, ele não está no plano de controle. A não ser que eu invente uma mensagem lá que esteja no plano de controle, né? E fala assim, ó, essa mensagem vai desligar o sistema, ou essa mensagem, sei lá, vai adicionar uma thread nova, que é uma das coisas é o que eu penso, né, nas minhas ideias malucas do meu mestrado, né? Tipo, mandar uma mensagem que muda os padrões de configuração ali do Kafka, né? Mas assim, isso é outra coisa. Então, assim, ficou claro que aqui a gente tem o quê? Uma pilha de mensagens a ser processadas, e o processamento dessas mensagens, ela está num plano diferente da aplicação, né? Eu estou processando as mensagens em si, né? Então, assim, por isso que eu falo que Kafka Stream tem um pouco de
quando você constrói um Data Stream Processing, no fundo você está construindo algo que é funcional, né? Funcional no sentido de eu estou transformando dados, eu tenho funções que transformam dados. Tanto que foi até por isso que eu estudei funcional, que eu já pensava nisso, né? Eu vi isso em uma palestra. Eu vou deixar aqui do Strange porque é muito boa, tá em inglês, mas é muito boa, né? Que fala que agora eu não lembro qual que é o termo, se falava de event driven ou envio de mensagens, era um paradigma, era a coisa do paradigma funcional. E isso é diferente de quando a gente fala de passagem de envio de mensagem na orientação a objeto. É diferente. Se você for lá na literatura de orientação a objeto, ali na literatura clássica, que eles vão entender que assim, uma descrição que eu vi, eu achei muito boa. Eu não sei se foi da Rebecca Wirfsbrock. Eu não sei se foi dela, que ela fala que, olha, mudou a página dela, né? Tipo, beleza. Deixa eu ver aqui, deixa eu achar. Responsibility. Ela tem uma teoria que é o Responsibility Driven Design. O que é o Responsibility Driven Design? Que você tem que identificar as responsabilidades de cada objeto e você tem objeto comunicando com objeto. Cara, bizarro isso, né? Você não consegue imaginar. Porque a gente é difícil de imaginar pra gente, porque a gente é educado a pensar no dado em transformação, entendeu? Quando a gente pensa nas responsabilidades, a gente muda a chavinha do design. Que é o que eu sempre falo, assim, a gente tem que mudar. Quando a gente vai pensar software, tem que pensar em responsabilidades. E a gente tem que mudar. Quando a gente vai pensar em orientação a objeto, né? Tem que mudar a responsabilidade, a gente tem que mudar a chavinha. Em vez de ficar pensando, não, eu tenho essa string eu tenho que fazer não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não, você tem que pensar a nível de domínio. Por isso que eu falo de DDD aqui, por isso tem uma playlist de DDD eu falando que, assim, as pessoas sempre pensam no baixo nível. Por quê? Porque os cursos de programação, eles são feitos no baixo nível, porque eles estão ensinando a linguagem, né? Se eu fosse ensinar programado baseado em um projeto grande, né? Eu poderia até aí fazer um exercício ali de pegar um projeto que tem pouco DDD e aplicar DDD lá, mostrar como eu posso melhorar o meu código levando esse nível de abstração, né? E aí você identifica quais são assim, a primeira coisa que você faz, identifica quais são as responsabilidades. Responsabilidades você vai identificar um ou dois objetos. Então vamos pensar aqui no caso no caso clássico do DDD lá, o Cargo Tracker, né? E o Cargo Tracker ele vai ter uma das coisas lá que está no livro é que ele tem a política de overbooking, né? Então assim, toda vez que você vai fazer o agendamento de uma carga, esse navio pode estar cheio, e aí o que eu tenho que fazer? Ele vai ter que perguntar para o político do overbook, o que eu faço? Que isso pode ser configurado, né? Então, assim, o cara que gerencia, que faz aquele agendamento da carga, não conhece como é a política do overbook, não conhece as configurações. Ele só nem conhece que tipo de política tem ali. Ele só vai perguntar qual que é a política vigente e manda aplicar lá. O que eu faço? O que eu faço com essa carga? Aceita, não aceita, blá blá. E aí, assim, o que ele está dizendo assim? Ele está identificando que existem responsabilidades desse lado aqui, do handler, assim, do agendador, vamos pensar assim, ele dá um nome lá, eu não vou lembrar agora, tem um vídeo aí que eu olho para esse código, e eu tô com um negocinho bem aqui, né? Que eu olho para esse código especificamente, né? E eu sei que tem gente, o pessoal não entendeu esse negocinho aqui, né? Tinha um controlinho aqui mudando a tela, atrapalhando a tela, e tem gente que ouve no podcast e não vai entender o que acontece porque é coisa da tela, né? Então, assim, voltando aqui, né? Tem que identificar as habilidades. Aí você vai ter ali de um lado o cara que faz o agendamento daquela carga e o cara que gerencia a política de overbook. O que aconteceu? A gente dividiu as habilidades. Assim, olha, o cara que faz a política, o agendamento da carga, não tem que saber de política. Ele tem que saber que existe overbook, existe uma política e alguém ali, alguma classe vai implementar aquela política. Tá, mas o que é passagem de mensagem? Então imagina que você tem esses dois objetos. Então esse cara que faz o agendamento da carga, ele vai ter que conversar
com esse cara que gerencia a política de overbooking. E toda a lógica dentro da política de overbooking vai estar dentro dessa ou várias classes que gerenciam a política de overbooking. Então, quando ele fala aqui, ó, passagem de mensagem é a conversa, é o envio. Então, quando eu faço assim, eu pego, crio ali um objeto de valor, boto minhas informações naquele objeto de valor e chamo um método, isso é a passagem de mensagem. Chamar o método é a passagem de mensagem. Eu estou. É parte do tell, don't ask. Observe que tell é diga, ask é peça. Os dois são passagens de. Pensa no bom português. Assim, se eu falo para você, me dê seu CPF. O exemplo que eu vi isso em algum lugar, no artigo eu até falei num dos meus últimos vídeos, né? É no artigo do pessoal do Pragmatic Programmer, né? Que o cara vai comprar um jornal, aí ele fala pro cara do jornaleiro e fala assim: eu quero o jornal. E aí ele pega, mostra o bolso pro cara, o jornaleiro tira a carteira do bolso, tira o cartão, passa o cartão, devolve a carteira no bolso. Assim, isso é bizarro, não é? É exatamente isso. Quando a gente fala de passagem de mensagem, a gente está conversando, é uma conversa. Então, nesse caso aí, que o cara ele só falou assim, quero comprar o jornal. E o jornaleiro foi e invadiu as responsabilidades dele. O que a gente deve fazer? A gente deve ter uma passagem de mensagem. Qual que é a primeira mensagem? A primeira mensagem eu quero comprar o jornal. Aí o jornaleiro vai falar, tudo bem, é R$5. Aí você pega assim, tá bom, tome meu cartão. E aí passa o cartão, né? Tipo, e aí você tem. E tudo isso é passagem de mensagem, galera. Eu tenho uma passagem de mensagem ali dentro da mesma thread, do mesmo código. A diferença entre um Event Looping Processing, que eu tenho de um lado, é que eu envio a minha mensagem para uma queue, que vai ser processada assincronamente, né? No orientação a objeto, a gente tem passagem de mensagem síncrona. Eu envio a minha mensagem dentro da mesma thread para o mesmo objeto. E até uma coisa interessante. Programar orientação a objeto não implica que existe orientação a objeto no baixo nível. Né? Pode ser ali que debaixo dos panos a JVM vai mudar as coisas, entendeu? Então, assim, passagem de objeto não garante que no baixo nível, passagem de objeto em compilação, em orientação a objeto, é uma coisa que ela é feita para auxiliar o entendimento do código, entendeu? Porque se você planificar as coisas, assim, tipo, tirar as classes, se você botar um código só inteiro, assemblão, você vai ver que não existe passagem de objeto. Entendeu? Não existe. Existe o quê? Existe transformação de dados, que é o que sempre existe. Transformação de dados, eu estou transformando dados. E aí, a maneira como você organiza o código parece uma passagem de objeto que tem uma passagem de mensagem que tem uma conversação entre os objetos. Então, assim, para deixar bem claro, aqui eu vou tentar resumir de uma forma bem simples, aqui, terminando meu cafezinho, né, que em Functional Programming, a gente tem passagem de objetos passagem de mensagens entre threads, colocando uma queue de processamento ali, talvez, eu não sei como é que funciona. Isso até tem um cafezinho que eu vou deixar aqui sobre a dualidade do sistema de software. Em orientação a objetos, a gente tem passagem de mensagem entre objetos da mesma thread. Então, assim, são duas coisas diferentes. Uma é no nível lógico da aplicação e outro é no nível lógico da programação. Tipo, eu tô durante, assim, eu não tenho passagem de objetos entre threads, a não ser que exista entre threads ali, né? Tanto que na orientação a objeto, quando você vai precisar fazer a sincronia de threads, você tem que usar coisas síncronas, o que em programação funcional é uma loucura, não, assim, parece uma loucura falar assim, não, vou precisar de um semáforo aqui para fazer tal coisa, parece bom, para quê, né? Tipo, assim, é diferente, porque a um lado fala em mutabilidade, do outro não é o contrário, ele não prevê a mutabilidade, né? Então é isso, pessoal. Eu espero ter ajudado aí essa discussão de Blue Sky. Quem não tá no Blue Sky perde as maiores discussões. Valeu, pessoal!